vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais sobre os conselhos que Deus nos orienta a cada dia, possamos colocar em prática a nossa vida, não só aprender, mas estar colocando os conselhos de Deus em prática em nossa vida. Vamos, para encerrar a escola sabatina de hoje, vamos ficar de pé, para o hino 72, firme nas promessas. Vamos cantar com muita alegria, muito entusiasmo, porque nós estamos firmes nas promessas de Deus, amém? Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vim nas tempestades desse meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz, cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que possamos olhar os caminhos que Jesus traçou pela nossa vida e possamos firmar os nossos pés, que é a rocha, que é Cristo. Amém? Que nós possamos estar firme nas promessas que Jesus nos prometeu no Calvário. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui firme em Tuas promessas, Senhor, de estarmos aqui a cada dia buscando a Ti, Senhor, para que possa nos moldar conforme a Tua boa vontade, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, possamos exercitar esse amor tão grande que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Possamos levar esse amor para as pessoas aí fora, Senhor, e olhar para elas e dizer que Deus a ama, que Deus tem um amor tão grande por essa pessoa que deu a sua vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser mais agradecido a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter um compromisso fiel contigo, Pai, de estudar a Tua palavra a cada dia, de estar em comunhão contigo diariamente, de ter o privilégio da Tua presença dia a dia em nossa vida, Senhor, para que não venhamos a desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas permanecer firme em Teus caminhos. Esteja conosco, Senhor, que os anjos do Senhor acampem aqui ao nosso redor e que venhamos sair daqui, Senhor, cheio, com o coração transbordando do Espírito Santo.
Esse é o nosso pedido esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Seja muito bem-vindo. Nos alegramos com a sua presença. Nosso objetivo é conectá-lo ao amor de Deus. Não somos perfeitos. Somos uma igreja. Não estamos aqui para julgá-lo e nem condená-lo. Jesus morreu por você para apagar o seu passado de pecado, dor e vergonha. Esse Jesus veio e quer ter uma relação com você. Ele te ama tanto. Obrigado por ter vindo. E lembre-se, estamos aqui por você, em um lugar de esperança. Eu tinha apenas 25 anos e estava quase morrendo por causa da minha dependência alcoólica. Cheguei a pensar que minha vida havia chegado ao fim. Quando criança, eu sofri bullying de outras crianças mais velhas. À medida que cresci, fui aprendendo a me defender e, com o tempo, os valentões pararam de me incomodar e me aceitaram. Como eu sempre estava tentando me encaixar, nem percebi que eram más influências. Eles me apresentaram a sua música sombria e ao álcool. Em pouco tempo, eu fiquei viciado em beber. E, para piorar a situação, quando eu não conseguia as bebidas com meus supostos amigos, eu as roubava. Saí da escola quando tinha 15 anos e fui trabalhar. Mas eu gastava tudo o que eu ganhava em bebidas. Os 5 anos seguintes foram os anos mais obscuros da minha vida. Eu me tornei tudo o que odiava, intimidando os outros e me comportando de forma abusiva quando bebia. Eu me sentia deprimido e até cheguei a ter pensamentos suicidas. A única coisa que eu odiava mais do que eu mesmo era o meu vício. Perdi vários amigos e familiares para o álcool. Um dia percebi que o álcool estava me matando. Então decidi parar de beber e fui para a casa dos meus avós, onde fui muito bem recebido. Minha avó era cristã e ajudava várias pessoas a vencer o alcoolismo. Mas nem mesmo ela estava preparada para os efeitos terríveis da minha abstinência. Eu não conseguia comer, sentia palpitações constantes e tremia incontrolavelmente. Ela sabia que minha vida estava por um fio. Temendo que eu morresse, minha avó me contou sobre Jesus. Ela orou e me lembrou que Jesus me amava. Suas palavras me deram ânimo. Meu avô colocou uma TV ao lado da minha cama com a intenção de me distrair dos sintomas da abstinência. Ao ligar a TV naquele dia, estava passando um programa chamado Escola Sabatina da Esperança. Apesar de eu nunca ter ouvido falar nesse programa, ele me chamou a atenção. Ouvir o programa me ajudou a direcionar minha atenção à palavra de Deus, em vez de focar na minha agonia. De alguma forma, senti o Espírito Santo falar ao meu coração. Esse programa de televisão tornou-se minha igreja e parte do meu processo de cura. A escola sabatina e meus avós me conduziram a Cristo. Deus me curou e me deu uma segunda chance de viver. Hoje meu coração está cheio da graça e do amor de Deus. Ele respondeu às orações dos meus avós. Eles e a Hope Channel abriram meu coração para o amor de Deus e me proporcionaram uma nova vida em Cristo. Nossas ofertas ajudam a apoiar projetos e iniciativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que podem mudar vidas e salvar muitas pessoas para Cristo. Ao devolver nossos dízimos e o pacto, que é a sua oferta sistemática e regular, que possamos permitir que Deus fale aos nossos corações e nos convide a acompanhá-lo na proclamação de sua mensagem. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Provai e vede. História de hoje:
busca incessante. Maria Rosa e seu marido Abrão são donos de uma empresa agropecuária na cidade de Vale do Anari, em Rondônia. A igreja sempre exerceu muita influência na vida deles. Muitos anos atrás, aos 14 anos, na casa de uns amigos, Maria Rosa participou pela primeira vez de uma classe bíblica sobre o livro do Apocalipse. Durante os estudos, ela se interessou em conhecer mais as profecias, mas ao mesmo tempo se perguntava: seria mesmo verdade tudo o que está escrito naquele livro? O tempo passou, já casada, ela conversava muito com seu marido sobre a relação que tinham quanto à religião que professavam e que se sentiam cada vez mais inseguros espiritualmente. Por isso, mudaram para uma igreja evangélica. Mas não demorou muito para surgirem novos problemas. Depois que uma palestrante da igreja convidou um grupo de mulheres para ler toda a Bíblia durante um ano. Neste momento, quero ver as mãos de cada uma de vocês. Logo de início, Maria leu sobre a santificação do sétimo dia, na criação do mundo, e depois no livro de Êxodo. Leu os textos que falavam do sábado, nos 10 mandamentos, mas acabou por descobrir uma série de contradições. Em casa, ela ficou com aquele assunto martelando na sua cabeça, mas como falar sobre o sábado com seu marido? Abrão, eu sei que você está firme e envolvido nos trabalhos da igreja, mas eu não estou feliz ali. Não pelas pessoas que estão ali, que são pessoas queridas, mas a igreja não ensina realmente o que está na Bíblia. E depois de muito orar, eu tomei uma decisão. Eu vou me batizar na igreja adventista. Vou te falar uma coisa. Eu estou muito bem naquela igreja e na igreja adventista é o último lugar que eu vou botar o pé. Assunto cerrado. E se nós continuássemos na nossa igreja, mas guardando o sábado? Maria, nós somos empresários. Você acha que tem cabimento de nós fechar a nossa loja ao sábado? É o dia que os nossos clientes têm para fazer compra. Fechar significa falir. E ouça bem o que eu vou estar te dizendo. Não invente de ir para a igreja no sábado. Você é minha esposa e eu preciso de você na empresa. A decidida mulher, sem que Abraão soubesse, convidou um cliente da loja para dar estudos bíblicos na empresa. Como essa pessoa era também um amigo de Abraão, ele permitiu que a classe bíblica acontecesse. Abraão estava animado com os estudos e acabou se convencendo que não deveria abrir mais a loja aos sábados, mesmo diante da crise. Eu nunca acreditei que teríamos sucesso na empresa se fechássemos aos sábados. Porém, eu me desliguei dessas questões, entreguei tudo nas mãos de Deus, confiei nas suas promessas. Hoje, somos a única empresa que não abre as portas nos dias de sábado. E te digo com experiência, nunca tivemos prejuízo por causa disso. No dia 19 de janeiro de 2019, Maria, perante seu marido e seus filhos, aceitou o chamado de Deus e se batizou. Depois de muita oração e manifestação do Espírito de Deus em relação à guerra espiritual que estavam enfrentando, seu esposo aceitou definitivamente a mensagem adventista e se batizou. Atualmente, Abraão é ancião da igreja, pregador da palavra e juntos estão plantando uma nova igreja no município. Seus filhos estão todos na igreja e 2 deles, juntamente com a nora, estão fazendo medicina. Todas as terças-feiras, sua casa recebe um grande número de amigos interessados na palavra de Deus para a realização de uma classe bíblica. Por intermédio direto deles, 8 pessoas já foram batizadas. Louvado seja o nosso Deus pelas suas maravilhas na vida desta família. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo
tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti, Senhor. Estamos aqui para lhe agradecer a cada dizimista, a cada ofertante, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre essas pessoas. Senhor Deus, que essa oferta, esse dízimo, seja destinado para a Sua obra aqui na terra. E que possamos ganhar almas para Ti, quando o Senhor vier nos buscar, que possamos estar todos reunidos para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu.
Ele mandou Moisés para libertar o povo. Foi difícil, porque Faraó não queria deixar o povo sair de jeito nenhum. Mas o que Deus prometeu aconteceu no momento certo, né? Então, Deus falou que um anjo passaria pela casa deles e que se eles não tivessem feito exatamente o que Deus havia ordenado, perderiam seus filhos mais velho ou mais moço? Mais velho. Passa quer dizer isso, passar sobre. Depois, ele se tornou uma festa que era comemorada todos os anos para lembrar que o povo de Israel sobre o que tinha acontecido na última noite do Egito. Na Páscoa, um cordeirinho era sacrificado para lembrar o que Jesus faria por nós. Exatamente no período em que se comemorava a Páscoa. Jesus, o quê? O que significa Páscoa? O que aconteceu? E aí, Jesus morreu que dia? Vocês só rolaram para ele? Ele ressuscitou no dia? Jesus morreu e ressuscitou, mostrando que a nossa salvação estava garantida. Por causa do sacrifício de Jesus, temos o direito de ter alguns desejos realizados, como na lista de desejos de Ellen White. Vocês sabem que todo sábado a gente vem falando de Ellen White, né? Eu quero mostrar agora a lista de desejos. Eu quero que vocês leiam comigo. A igreja está ali. Pode ler. Primeiro, ser como Jesus. Segundo, praticar suas virtudes. Terceiro, ter o nome escrito no livro da vida. Quarto, ter a recompensa dada aos vencedores. Conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Ter o ar do céu. E vocês sabem qual que é o sétimo desejo dela? Não. Que cada um de vocês também tenha o lugar de vocês no céu. Isso mesmo, quando ela fez, há muito tempo ela já pensou nisso. Que cada um tivesse também a salvação que pudesse estar no céu de Jesus. Com ela e com todos que obedeceram as obras de Jesus. Certo? Essa foi a nossa historinha de hoje. Feliz sábado, irmãos. Hoje nós temos aqui uma boa notícia. O Abel saiu, ó. Vou falar do Abel, ele saiu. Vou falar sobre o Junta Panela. Junta Panela hoje, após o culto. Está todo mundo convidado. Amém? Temos também, hoje à tarde, um treinamento das mulheres na liderança, que é com a esposa do nosso pastor Ana Neri. Neri ou Neri? Neri, né? Colocou acento aqui. Não tem acento, né? Não precisa. Então, hoje tem um treinamento a partir das 3 horas. Papel e caneta.
Trazer papel e caneta, hein, as mulheres. Mas depois do almoço, vamos para cá descansar um pouco ou já vamos ficar direto? É 3 horas. Trocar de roupa, tomar um banho, né? 3 horas em ponto. Se passar, não entra, né? Brincadeira. Então, 3 horas o treinamento aí com a nossa irmã Ana. Missão Caleb, a inscrição vai até o dia 30/4. Tem algum vídeo aí, Matheus? Não, né? Oi? Dá tempo? O PG, lá na casa do nosso irmão Tiago, vai estar suspenso por enquanto. Entendeu? Aí o Leó aí, mais a Samara, o pessoal que lidera lá, vai ver mais para frente aí o que vai acontecer. Se vai continuar lá, se vai vir mais para cá, mais para perto do Santo Antônio, né? Muito bem. Ela lá no aeroporto. Lá era bom que o pessoal já estava ali, né? Mas temos aí a casa do Leó também, que pode suportar também, né, Leó? As crianças, os adolescentes, o jovem. Então vamos por vídeo. Missão Caleb. Finalmente férias. Agora sim, finalmente férias. E eu não quero fazer nada nessas férias. Nada? Nada. Tô até desativando o meu alarme para não precisar acordar mais cedo. E você? Missão Caleb. Missão o quê? Caleb. O que é isso? Ah, passa direto meus stories e não presta atenção no que eu posto, né? Olha aqui algumas coisas que eu faço na Missão Caleb. Legal, né? Bom dia, feliz sábado a todos. Que bom que estamos na casa do nosso Deus, né? Nesta manhã, louvando o nosso Deus. Tivemos aqui durante a semana, né? Foi uma benção. Aqueles que vieram, né? Viu aí que foi uma benção, né? E aqueles que não vieram, perderam. A realidade é essa, né? Mas que bom que você está aqui hoje, tá? Que bom que você está aqui. Escolheu estar aqui na casa de Deus nesta manhã, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Pronto aí, Mateus? Vamos louvar a Deus. Deu um apagão ali no computador, mas vai dar certo, né, Mateus? E só aqui lembrando, o Luiz estava falando aqui sobre a missão Caleb. Não precisa ser só jovem não, tá? Pode ser toda a idade. Quem quiser participar, está aberta a inscrição, é isso? Está dentro? Amém, eu também. E é muito bom, né, a gente tá envolver, né, nesse trabalho com o nosso Deus, né? Então, tá todos convidados, quem quiser participar da missão Caleb, né, já fazer a inscrição, tá bom? Vamos estar junto aí, que nem o ano passado, né, a igreja toda envolveu. Esse ano não pode ser diferente, né? Vamos lá, tamo junto. Irmã Silvana, missão Caleb tem que ser pessoa só da igreja? Não, pode ser, né? Qualquer um que quiser, pessoa, né? Que frequenta a igreja, aqueles que também, né? Quiser participar, pode participar, tá bom? Só fazer a inscrição. Aí vem um kit completo, né? Bolsa, a Bíblia, é uma bênção, tá bom?
vamos momento de saúde com a Samara. Eu já ia atropelando aqui seu momento aqui, Samara. É não porque quando é pra cantar eu fico doido pra vir pra cá, né? Então, mas cada um, né? Falou que quer cantar, eu já tô aqui. Vamos agora ao inicial, né? Já tô até com o hino na mão. Mas agora tem momento de saúde. Muito bom, né? Momento de saúde. Vamos prestar bastante atenção aí. Oi? Em jejum para digestão. Isso, o omeprazol é usado bastante em idosos, que o estômago já não está depravado por causa do uso de medicação. Vossos órgãos digestivos não serão prematuramente desgastados. Parem para darem testemunho contra vós. Devemos mostrar que apreciamos a inteligência que Deus nos deu, pelo comer, estudar e trabalhar de maneira sábia. Então, tudo isso está nas nossas mãos. Cabe a nós colocar em prática. Igual o sábado passado eu comentei. A gente sobreviveu ao Covid, mas virá mais e mais outras doenças e epidemias. Então, o único meio que a gente pode sobreviver a isso, porque eles vão atacar o nosso organismo. Então, é reforçar a nossa autoimunidade e o nosso estômago também. Porque a digestão começa pela boca e termina pelo reto. Vamos ler a passagem de 1 Coríntios 10, 16? Quem achou pode ler? 1 Coríntios 10, capítulo 16. Alguém poderia procurar para ler?
É 1 Coríntios 10, 16? Acho que eu errei, acho que é o 9, uma coisa assim. Mas leu 1 Coríntios 10, 31. Sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente vai ser cobrado pelos maus tratos que a gente ataca ele. Então, mais uma coisa para a gente tomar cuidado. O interessante é que a gente só vai ser cobrado pelas coisas que a gente sabe. Então, por isso que eu estou alertando vocês. Tá bem? Amém? Amém. Convido a igreja, vamos agora se colocar de pé, vamos cantar, louvar nosso Deus. Rua de Cruz. De cruz se erigiu, belo dia.
esse pensamento, reverência, convido a igreja, aquele que puder, vamos colocar de joelho, falar com o nosso Deus. Santo, santo, bondoso Deus, Pai amado, Criador do céu e da terra, estamos gratos, Senhor Deus, a Ti, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu a cada um de nós, de estar aqui na Tua casa, nesta manhã de sábado, louvando e adorando o Seu santo nome. Pai querido, agora nessa segunda hora, a Tua palavra vai ser aberta. Pai querido, que essa mensagem ela venha de encontro a cada um de nós. Pai querido, que nós venha nesta manhã abrir o nosso coração, nossa mente para receber a Tua palavra. Esteja, Pai querido, com a mensageira desta manhã que vai trazer a mensagem. Pai querido, que ela venha pregar inspirada pelo Seu Santo Espírito. Abençoa cada família aqui representada, que está aqui nesta manhã, cada visita que aqui está. Pai querido, que nós venhamos sair daqui cheio do Seu Santo Espírito. Pai querido, agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Um bom dia a todos. Essa igreja tomou café da manhã? Sim, então vamos dar um feliz sábado mais animado, tá? Feliz sábado, igreja. Ó, agora sim, ficou mais bonito. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ana. Sou membro da Igreja Adventista, né? Do Sétimo Dia, pertenço a esse distrito. E, por um acaso, sou a esposa do pastor, né? Estamos aqui para poder estar atendendo as igrejas ao máximo que podemos, né? Quase que não sai, olha. O Fernando está atendendo a igreja, lá mais no centro. Eu estou aqui. E a Ivani, que é diretora do Ministério da Mulher e Distrital, ela está em São Pedro da Cipa. Então, vira e mexe, vocês vão ver a gente separados. Tá? Porque o que a gente faz? A gente tenta dividir as forças para cada um estar atendendo a igreja em um local e todo mundo poder estar sendo bem atendido. Tá bom? É muito bom para mim estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor e se sintam à vontade também para a gente poder estar estudando juntos a palavra de Deus. Bem, irmãos, nós vamos continuar e encerrar hoje a nossa semana de oração da Semana Santa. E durante toda essa semana nós ouvimos falar do amor de Deus expresso por nós na cruz do Calvário. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero convidar vocês para, junto comigo, a gente poder estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para as impressões que o Espírito Santo vai colocar em nós. Amém? Quero convidar os irmãos, nesse momento, a fazermos mais uma oração, pedindo para que o Espírito Santo venha nos usar. Vamos fechar nossos olhos? Querido bom Deus, grandioso Pai, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta neste momento, para estudarmos, Senhor, sobre Ti, sobre Teu amor, sobre o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós e o plano da salvação. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha me ajudar neste momento, que seja o Senhor que fale através de mim, mas principalmente, Senhor, que tudo que foi estudado aqui possa ser gravado no nosso coração e colocado em prática no nosso dia a dia. E que a gente não guarde para nós essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos traz hoje.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se vocês perceberam, mas a maioria das lições durante a semana começou com uma história diferente, né? E a lição, no caso seria a lição de hoje, né? A mensagem de hoje também começa com uma história diferente. Deixa eu ver se eu me adapto aqui. Isso. Começa com uma história diferente. E a história diferente que começa é desse rapaz aqui, ó. O nome dele é Ted Williams. Ele foi uma grande lenda do futebol americano, do beisebol americano. Ele morreu em 2002, com 83 anos de idade. Mas até aquele momento, ele era considerado como um dos melhores do mundo no esporte dele. Muito famoso. Ele estava realmente no hall da fama na sua época. E é difícil encontrar outros que se comparem ao desempenho dele no jogo no beisebol. Ted Wilson, ele tinha 3 filhos. E quando ele morreu, os seus filhos ficaram tão, mas tão desesperados com a perca e a falta do pai, que eles resolveram fazer algo para que eles pudessem ter esperança de ver seu pai novamente. O que é que eles fizeram? Eles utilizaram um método chamado criogenia. O que é esse método? É um método de congelamento do corpo. A pessoa morre, e aí ou assim que morre, coisa assim, é levado o corpo dela para esse laboratório, aonde eles congelam o corpo a uma base de 130 a 180 graus abaixo de 0. Muito frio. E é congelado nessa temperatura para que a pessoa não perca nem os seus sentidos e nem que o corpo dela comece a apodrecer. E eles conservam praticamente inteirinho, intacto, o corpo daquela pessoa. Então, imagine você ver dentro de um cubo de gelo o corpo de uma pessoa que morreu há muito tempo e está intacto. É assim que funciona a criogenia. E o interessante é que os filhos deles gastaram na época em 2002, não foi muito tempo atrás, né? Só uns 21 anos atrás, né? Gente, faz tempo. Faz tempo. Nossa, eles gastaram na época cerca de $100 mil. Quanto que é $100 mil hoje? Uns 700 mil reais? Aproximadamente para nós, né? Uns 700 mil reais. Para fazer o quê? Para congelar o corpo do pai. No entanto, essa ideia de congelar o corpo do Ted Wilson foi uma ideia que os seus filhos mais novos tiveram. Os 2 filhos caçula. A filha mais velha, ela não concordou muito com isso. Ela até entrou na justiça, com um advogado e tudo mais, insistindo que é o seguinte, que o desejo do pai dela era de ser cremado e a sua cinza ser jogada aonde? No mar. Era o desejo do pai dela. Só que os 2 filhos mais novos, eles recusaram isso, né? E eles falaram assim, o que mais importa é que nós queremos ter a esperança de ter o nosso pai de volta. Daqui a 30, 40, 50 anos, eles vão descobrir como descongelar um corpo. E como curar a doença que meu pai teve, que levou ele a morrer. E aí nós vamos poder ter meu pai de volta. Olha só essa esperança que eles tinham, que eles guardavam no coração. E eu pergunto para você hoje, olhando para Ted Wilson, para a história dele, para a história da filha dele, que foi o que falou dessa forma,
Se não tem muitas pessoas que se agarram a algumas crenças de uma forma tão intensa, como se aquilo fosse uma religião, porque elas têm só aquilo ali para depositar a sua fé. Elas não conhecem outra coisa, elas não conhecem outro Deus, elas não conhecem outra solução. Para essa menina, para a filha dele, a Cláudia Williams, ela falava o seguinte, que ela lutou pelo resfriamento do corpo do seu pai, e isso era como uma religião, era algo que eles poderiam ter fé. E eu pergunto hoje, nós temos uma fé mais viva, nós temos o conhecimento de algo verdadeiro, e muitas vezes nós não compartilhamos com as pessoas aí afora. Meus amigos, só por essa história aqui, nós percebemos que as pessoas aí fora, daqui da calçada para fora, elas não conhecem a verdade. Elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não sabem que existe um Deus que morreu para salvar elas e que existe sim uma esperança para depois da morte. O que a maioria das pessoas acreditam? Que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o purgatório. E aí eles vão interceder aos santos para que possam diminuir o sofrimento daquela pessoa no purgatório e assim ela sair do purgatório. Não é isso que acontece? Outros acreditam que a pessoa, ela vira uma estrela. Ou está no céu lá, olhando por você. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Olha só que estranho, né? Que Deus seria esse que permite com que, quando a pessoa morra, ela fique sofrendo no inferno uma eternidade assim, sem fim? Será que é um Deus de amor? E que Deus seria esse que permitiria que algumas pessoas fossem para o céu sem passar pelo juízo? Né? E aí? Será que seria justo assim? Olha só, o nosso Deus de amor e de misericórdia, Ele tem uma mensagem verdadeira para ser levada para as pessoas. E nós precisamos levar essa mensagem. Porque essa mensagem é a solução verdadeira para todo o mal da humanidade. O que é que nós temos hoje? Morte, doenças infinitas, pandemias, nós temos desastres naturais, nós temos tragédias que não são naturais, tudo isso nos assolando constantemente. E aonde que a gente vai encontrar fé e esperança? É só em Jesus Cristo. Porque, sinceramente, eu acredito que é preciso de muito mais fé para acreditar nas teorias que o mundo apresenta do que acreditar na palavra de Deus. É tão mais fácil, minha gente, tão mais seguro ler e acreditar na palavra de Deus do que se sustentar em crenças vazias e ocas, igual ao dos filhos do Ted Wilson. Numa possibilidade de um dia conseguirem descongelar seu pai e curar a doença dele. Numa possibilidade. Enquanto a Bíblia, ela nos traz o quê? A verdade, profecias cumpridas, a própria palavra de Deus. E nessa aqui a gente pode se firmar e podemos confiar. E o que ela fala? Ela fala que Jesus morreu por nós e vai vir para nos buscar. Ele solucionou o nosso problema, né? E o interessante é que quando Jesus ele não vem, enquanto ele está lá no céu, ele nos dá o consolo, que é o Espírito Santo, mas ele também está fazendo uma obra especial por mim e por você lá no céu. E qual que é a obra especial que Jesus está fazendo? Vamos ver se o slide vai acompanhar direitinho a meditação. Foi o que eu falei? Aqui.
Qual que é a obra de Cristo nesse momento em favor de nós? Intercedendo junto ao Pai. Acompanhe comigo. Jesus morreu. Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. Ele morreu na sexta. Olha que a professora das crianças explicou bem direitinho. Quero ver vocês prestarem atenção, tá? Ele morreu na sexta. Ele ressuscitou quando? No domingo. Depois de quantos dias Jesus subiu ao céu? 40 dias. Ok? E ele prometeu aos discípulos que ele ia, mas é que ele ia deixar o quê? Um consolador. Quem que era? O Espírito Santo. E Jesus foi para o céu. Agora a pergunta, Jesus foi para o céu descansar das aflições que ele passou aqui na terra? Foi isso que ele foi fazer? Não. Jesus, ele foi para o céu terminar a obra que ele começou. A obra que Jesus começou aqui na terra foi só o início. A parte principal, eu diria, né? Mas é o início. Ele precisa completar essa obra junto ao céu, que é ser o nosso intermediador, nosso advogado, nosso intercessor. Olha só que obra maravilhosa a que Cristo está fazendo por nós. Agora, irmãos, como que é essa obra? Como que a gente pode entender melhor? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Timóteo. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos ler juntos? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Cristo Jesus, o homem. Olha só. Jesus, ele foi fazer o papel de mediador e intercessor. E há só um, que é Cristo Jesus. Eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos. Eu pergunto a vocês, muitas pessoas hoje, elas não sabem disso. E elas buscam essa mediação em quem? Vocês sabem? Nos santos. Então, eles pedem aos santos que intercedam por nós. Quantas vezes eu já ouvi nas rezas, intercedei por nós, pedi por nós, rogai por nós. Não é isso que fala as rezas? Mas o que a palavra de Deus fala aqui, ó? Que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Cristo Jesus. Esse mesmo mediador também é o Consolador. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. João 14, 16 a 17. Amém? Diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus é um Consolador, e Ele enviará mais um. Quem que é? O Espírito Santo. A fim de que esteja para sempre convosco. Isso quer dizer que Jesus está conosco hoje, mas Ele tem um papel importante a desempenhar lá no céu. E Ele enviou outro semelhante a Ele, o Consolador, para estar conosco constantemente, tá? Para estar sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará sempre em vós. Essa é a função do Espírito Santo, habitar conosco, estar sempre em nós e nos guiar e nos consolar. Qual que é a outra função de Jesus lá no céu?
Vamos abrir rapidamente 1 João 2:1. Amém? Ou misericórdia? Amém, irmãos? Eu estou abrindo rápido a minha Bíblia porque está toda marcada, né? Então fica mais fácil. Diz o seguinte, João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem que é? Jesus Cristo, o justo. Interessante é que se nós olharmos aqui esse contexto, nós percebemos que nós temos Jesus lutando por nós, nos consolando e intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo nos consolando e nos ajudando aqui na terra. E nós temos um advogado junto ao Pai, né? Que é o advogado é Jesus, e o nosso Pai Celestial também operando e trabalhando ao nosso favor. Apesar de vivermos nesse mundo tenebroso, onde a gente liga a TV e a gente chora, porque a gente vê que a maldade dominou o coração das pessoas, onde a crueldade e os escândalos ultrapassou todos os seus limites. Apesar disso, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lutando por mim e por você. Eles estão nos consolando, eles estão intercedendo por nós. Deus está apresentando os nossos pedidos de perdão junto ao Pai. Está trabalhando dia e noite pela nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos sozinhos neste mundo? Não. Nós temos a nossa esperança que está em Jesus Cristo. Mas já imaginou a tristeza das pessoas aí fora que não conhecem essa mensagem? Que não sabem que existe um Deus de amor que luta e trabalha constantemente por elas? É triste saber, e nós precisamos falar do amor de Deus para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos e amigos, consolar eles, porque eles estão sofrendo. E eu falo para vocês, irmãos, como que sofrem, porque muitas vezes eu acompanho o Fernando nos velórios, e várias vezes já fizemos velórios de pessoas que não são cristãs. E eu vou falar para você que é diferente. É muito diferente o velório de uma pessoa cristã do velório de uma pessoa que não era cristã. De uma família cristã, de uma família que não é cristã. Existe um desespero profundo no olhar e na vida daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Elas se sentem arrancadas, um desespero, um buraco. Você vê que a pessoa está perdida, que ela não tem um pingo de esperança. É assim o coração de quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, de quem não tem Jesus. Mas já os velórios, e eu vou falar isso com todo respeito, os velórios de pessoas que são cristãs, os velórios da igreja, tem um certo tipo de beleza. Porque, apesar do sofrimento, da despedida e da saudade, todo mundo ali canta os hinos com esperança, com alegria, com a certeza de que não está falando a Deus, mas está falando até logo. Não estou falando a Deus para o meu irmão que está ali. Eu estou falando até logo. Porque quando Jesus voltar, eu vou encontrar com Ele novamente. Olha que maravilhoso é. Mas isso, minha gente, essa esperança só é possível mediante ao que Jesus fez e faz por nós. Eu vou tentar acompanhar com os slides aqui, mas talvez eu não consiga acompanhar direito, tá? Bom, Jesus ele está agora conosco e ele está pondo um fim a todo o mal.
em um futuro próximo e fundamental para a nossa paz no presente. Eu falei que ele está no céu, fazendo um trabalho por nós, ele é o nosso mediador, né? Já passei. Aqui. Bem, como eu falei para vocês, só é possível nós termos essa esperança por causa de Jesus. E o que Jesus ele é nosso no momento? Ele também é o nosso sumo sacerdote. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Vocês conseguem achar aí Hebreus? Ali, capítulo 8, verso 1 e 2. Amém ou misericórdia, irmãos? Tem misericórdia ainda não? Eu estou na misericórdia aqui, achei. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Quem que é o nosso sumo sacerdote, o texto fala? É Jesus. Agora vamos entender aqui o contexto das coisas, né? Vamos entender um pouco. Vamos voltar junto lá no Jardim do Éden, ok? Lembram o que Jesus falou para Eva? Lá no Jardim do Éden, para Eva e para Adão. Se vocês comerem do fruto, né? O que vai acontecer? Vocês vão morrer. Aí aconteceu que eles desobedeceram e comeram. Eles morreram imediatamente? Não. Mas o Espírito de profecia fala que tudo começou a morrer. Porque até aquele momento, nenhuma folha de árvore tinha caído. E depois que Adão e Eva pecaram, as folhas começaram a secar e as flores a murchar. E a morte veio para a terra. A morte veio para Adão e Eva também. Mas como eles eram perfeitos, criados pela mão de Deus, o corpo deles demorou mais para morrer, não é verdade? Mas a morte veio para eles também. Por quê? Porque o pecado, o preço do pecado, a consequência do pecado é o quê? É a morte. Não tem outra saída. A consequência do pecado é a morte. E ali bate um desespero em Adão e Eva. E agora? Tudo vai morrer, nós vamos morrer e nunca mais vamos poder encontrar e ver Deus de novo. E aí é nesse momento em que eles sentem uma imensa separação de Deus. Deus é santo, ele não pode se juntar ao pecado. Então não tem como mais ele se juntar a Adão e Eva. O que é que poderia trazer de volta Adão e Eva para o Éden? Porque agora eles estavam expulsos do Éden. Aí é que Deus vai, pega um cordeiro, leva para eles e fala o seguinte: olha, o preço do pecado é a morte. Então vamos fazer o seguinte: vamos sacrificar esse cordeiro. Esse cordeiro vai morrer hoje no lugar de vocês, pelos pecados de vocês. Hoje ele vai morrer por vocês. E ali ele sacrificou o cordeiro e matou o cordeiro. E aquele cordeiro, ele falou, esse cordeiro simboliza um sacrifício perfeito que um dia o Filho do Homem vai fazer em prol de vocês. Só que um só cordeiro não é suficiente para cobrir os pecados de uma vida toda. Então, o que eles tinham que fazer? Todos os dias eles tinham que fazer o sacrifício de um cordeiro. Todos os dias. Porque aquele sacrifício, por mais que o animal fosse puro, perfeito, sem defeito, o sacrifício não era o suficiente para cobrir os pecados do ser humano. É isso mesmo. Agora imagine, por que Jesus é um sacerdote? Lembra-se quando Jesus tirou o povo do Egito? O que Jesus fez? Ele falou o seguinte: vocês vão matar um
cordeiro. E o sangue do cordeiro vão passar nos umbrais da porta. E ali o anjo da morte não vai passar ali, porque ali já morreu alguém por vocês. E ali o filho mais velho vai estar salvo. Essa foi a solução que Deus deu. E ali ficou registrado o início da comemoração da Páscoa deles. A libertação. A Páscoa significa libertação do pecado. O povo de Israel foi liberto da morte. E nós hoje comemoramos a Páscoa, sendo libertos também do pecado e da morte eterna. Olha que maravilhoso. E aí, irmãos, mais para frente um pouco, o povo de Israel, depois que estava lá na sua terra, na Canaã, eles construíram um altar segundo Jesus indicou. E eles faziam os rituais de sacrifício. Vocês lembram como que era o templo? Eu acho interessante que as igrejas hoje, elas costumam às vezes criar o mesmo modelo do templo, né? Aqui na frente é tido como se fosse o pátio, não é? Essa parte aqui do meio como se fosse o lugar santo, e essa parte aqui em cima como se fosse o lugar santíssimo. O interessante é que a Bíblia fala que ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Era só o sacerdote e uma vez por ano. E aqui tinha uma cortina enorme, inteira, não é cortina repartida no meio igual nós temos, inteira, de alto a baixo. E só se podia ver a sombra. Ninguém via o que estava lá dentro. O sacerdote, ele tinha um papel importantíssimo. Ele ministrava em 2 lugares no santuário. Ele ministrava no pátio, onde ele recebia a oferta pelo pecado, aonde ele fazia o sacrifício e aonde ele queimava também o sacrifício. E depois ele pegava aquele sangue e fazia a segunda ministração, que era o quê? Aspergir o sangue naquele templo. E nas cortinas do lugar santíssimo, só do lado de fora. Enquanto eu estava estudando isso aí, eu fiquei imaginando a cena. Parem para pensar comigo um pouco. O templo, principalmente depois de criado por Salomão, né, construído por Salomão, não criado, construído por Salomão, ele era totalmente dourado. Era ouro puro, do teto ao piso. Tudo lindo, brilhante. E já imaginou esse ambiente cheio de sangue? Todos os dias o sacerdote ele pegava o sangue que era sacrificado e pegava e aspergia aquele sangue naquelas cortinas. E aquele lugar lindo, maravilhoso, perfeito, né, como que era aquele templo, agora estava manchado de sangue. E quando você vê a cena assim, uma manchinha de sangue, você nem incomoda, né? Mas já parou para pensar o ano inteiro? O ano inteiro manchado de sangue. Mas o que isso simboliza? Que o sacrifício que eles estavam fazendo ali não era um sacrifício perfeito. Tinha que ser feito todos os dias. E aquele sacrifício ali não tinha o poder de perdoar os pecados. Aquele sacrifício era um simbolismo. Ele apontava para o sacrifício verdadeiro. E o único que pode perdoar os pecados, que é quem? Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo. Todos os dias era feito aquele sacrifício. Todos os dias é levado o cordeiro ali. Mas Deus ele não se agradava plenamente disso. Vocês lembram? Eu não lembro que texto fala, mas os irmãos aqui devem lembrar. A Bíblia, em alguns momentos, Deus fala que Ele não se agrada tanto de sacrifícios e holocaustos. O que Ele quer é um coração puro. Um coração contrito e entregue a Ele. Quantas e quantas vezes o povo de Israel ia ali, fazia a oferta, fazia o sacrifício, o sacerdote pegava aquele sangue, jogava ali no templo, nas cortinas do templo, mas o coração de quem estava levando aquele sacrifício ali não estava totalmente arrependido.
não estava totalmente entregue a Deus. É quando Deus falava para o povo de Israel: não é isso que eu quero. Eu prefiro um coração puro, um coração contrito, um coração humilde, humilhado aos meus pés. Mas esse é o papel que Jesus Cristo está fazendo por nós. Ele também é o sacerdote. Hoje ele também é aquele que apresenta o sacrifício do Cordeiro lá no céu. E olha só que cena maravilhosa. Nós sabemos que nosso Jesus também é o Cordeiro. Ele é o sacerdote, mas ele também é o Cordeiro de Deus. Amém? Irmãos, que obra é essa maravilhosa que Deus tem feito por nós? Pela fé, nós temos a certeza de que Cristo intercede por nós, de que Ele nos representa diante do Pai e de que todos os nossos pecados estão cobertos pela sua obra vicária. Olha só. Isso também nos lembra o seguinte. Um detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês. Quando Cristo, Ele estava lá morto, morrendo na cruz, sendo crucificado. Jesus, Ele falou algo muito interessante para todos nós. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 19, verso 30. Esse texto eu separei, que é a parte que vai completar esse raciocínio do sacrifício. João, capítulo 19, verso 30. Amém? Fala sobre a morte de Jesus, esse capítulo. E aqui no verso 30 fala exatamente o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Nesse momento, Jesus falou: está consumado. E algo interessante e magnífico aconteceu lá no templo. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, no seu último suspiro, que ele falou: está consumado. Lembram daquele véu que eu falei? Daquela cortina que tinha no lugar santo para o lugar santíssimo? Lembra? Ninguém podia chegar ali no lugar santíssimo, somente o sacerdote. Lembram disso? No momento que Cristo morreu na cruz, aquela cortina se rasgou. E se rasgou de uma forma sobrenatural. Porque se eu, pequenininha como sou, vou rasgar uma cortina enorme, eu pego da onde? Da barra e rasgo, né? Mas aquela cortina, ela rasgou de cima para baixo. Alguém maior, Deus, Ele pôs fim a todo aquele ritual. Ele falou: agora chega de sacrifícios. Chega de animais mortos. Chega de jogar sangue nesse santuário. Porque o sacrifício perfeito, que cobre todos os pecados de todo mundo, foi feito. É o sacrifício de quem? De Jesus Cristo. O seu sangue derramado naquela cruz, meu irmão, é capaz de cobrir as transgressões de todas as pessoas deste mundo. E de todas as pessoas, de todas as gerações. Dos seus avós, bisavós, dos 1000 anos, eu não vou falar muitos 1000 anos atrás, né? Mas de todas as gerações. Agora, muitas vezes a gente peca, a gente erra, a gente falha como ser humano, e a gente olha e fala assim: não, Jesus não vai me perdoar, não tenho perdão para Deus. A gente se sente indigno. Mas se esse sangue cobriu os pecados de todo mundo, será que não pode cobrir também o nosso? Deus, Ele está disposto a cobrir também o nosso pecado, a nos perdoar. Basta a gente ir até Cristo e pedir perdão. E quando a gente vai até Cristo, pede perdão, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele chega com o seu próprio sangue. E olha só que interessante. Ele, como sumo sacerdote, chega e se apresenta e fala: eu também sou o Cordeiro. E eu morri por Ele. O meu sacrifício é por Ele.
E ali Deus concede o perdão. Irmãos, olha bem, vamos prestar bem atenção nisso aqui. Não existe forma da gente se perder. Não existe forma da gente se perder. A única possibilidade da gente se perder nesse mundo e não ir para o céu é se a gente não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. É só dessa forma. Se a gente não aceitar o que Ele fez na cruz por nós e não aceitarmos para a nossa vida, só assim que a gente vai se perder. Mas a partir do momento que a gente aceita esse sacrifício, que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Cristo, todo o trabalho depois é Ele quem faz. O sacrifício Ele já fez. E a intercessão no céu Ele está fazendo diariamente por nós. Amém? É maravilhosa essa mensagem. Irmãos, por que a intercessão no céu que Jesus está fazendo por nós, ela é uma intercessão constante? Vocês sabem? Justamente. E sabe também por quê? Porque nós diariamente pecamos. Nós diariamente pecamos. O sacrifício é só um. O cordeiro, só um, não precisa mais. Jesus vir novamente morrer na cruz. Ele já morreu. O sacrifício está ali, o preço está pago. Mas nós continuamos pecando. E toda vez que a gente peca, nós precisamos nos ajoelhar perante Deus, pedir perdão e pedir para que o seu sacrifício nos cubra. É por isso que a comunhão com Deus, a oração, a busca pelo Espírito Santo, ela tem que ser quando? Uma vez por ano? Constante, diária. As pessoas no mundo, os mais religiosos do mundo, vivem como se só na época da Páscoa eles tivessem que ir buscar a Deus, fazer algum sacrifício. Não é verdade? Mas nós sabemos que nós devemos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Porque o mais difícil, Jesus já fez por nós. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui e acompanhar os slides. Olha aqui. Quais são os sinais que apontam para o fim e o que vai acontecer? Lá em Mateus, vocês já abriram bastante a Bíblia, eu acho que eu estou demorando bastante. Eu estou sem relógio. Então, só Deus sabe que hora o sermão termina, tá? Mas aguenta aí, estamos juntos. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 3, diz o seguinte: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Vocês lembram no contexto dessa pergunta aí? São os discípulos que se encontram com Jesus e perguntam para Jesus assim, então que dia que o fim do mundo vai acontecer? E quando que o Senhor vai voltar? Jesus já estava esclarecendo bem as coisas para os discípulos. Então, Jesus dá a resposta para eles. Que foi uma série de acontecimentos horríveis. Guerras, rumores de guerra, nós estamos tendo? Então, estamos tendo. E sabe o que eu acho mais interessante nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? É que a gente está tão acostumado a assistir televisão, a assistir novela, filmes. Eu falo por mim, né? Assistir videozinho na internet. E que essas coisas estão distantes de nós e a gente categoriza a nossa cabeça como se fosse fantasia, né? Porque uma novela é uma fantasia, não é? É ficção. Filme é uma fantasia, não é? Uma ficção. E aí, de repente, vem o jornal, nas mesmas configurações, e apresenta para a gente a guerra que está tendo na Ucrânia. Obrigada, irmão. A guerra que está tendo lá na Ucrânia. E na nossa cabeça, a gente fica espantado na primeira vista, né? Mas faz 1 ano que as pessoas estão morrendo lá. E nós hoje lidamos como se fosse igual a um filme que tivesse passado. Vocês perceberam que quando a Bíblia fala que o amor vai se esfriar, o amor está se esfriando dos nossos corações também, porque a gente está olhando com indiferença? Qual foi a última vez que eu orei por meus irmãos adventistas lá na Ucrânia?
Eu não lembro a última vez que eu orei por eles. E você? Você lembra qual foi a última vez que você orou? Por quê? Porque a gente já está levando como se fosse uma rotina. É guerras, é rumores de guerra, é perseguição religiosa que está tendo em vários países, e nós também levamos como se fosse algo comum, né? A pregação do evangelho para todas as nações também está acontecendo. Eu não sei se vocês conhecem um projeto da Associação Geral de Pregação do Evangelho, em que eles pegam um avião e enchem de rádio, e nessa rádio só tem uma estação. É como se fosse a estação Novo Tempo, né? E aí eles pegam essa rádio, que só tem uma estação, só liga em um canal, e eles jogam de paraquedas pequenos nos países em que não se pode falar da Bíblia, que não se pode falar de Jesus e nem de Deus. E aí, no meio daquela mata, uma pessoa andando que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, que tem uma cabeça e uma crença totalmente diferente da nossa. Ela pega aquele rádio e ela liga. E ela percebe que só funciona um canal. E aquele canal ela começa a escutar na sua língua. E do que é que ele fala? De Jesus. E ali ela conhece a Jesus Cristo. Graças a Deus, a mensagem do Evangelho está sendo pregada a todas as nações. De um jeito ou de outro, elas estão sendo pregadas. E aquilo que a gente não consegue fazer, o Espírito Santo faz. Existe o relato de muitos muçulmanos que também não podem, de jeito nenhum, ouvir falar do cristianismo. Esses muçulmanos, eles chegam a sonhar com Jesus. E muitos se converteram através dos sonhos. O que nós não fazemos, o Espírito Santo faz. A obra que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo vai fazer. E eu te falo, irmão, se você não trabalhar na igreja, se você não trabalhar na pregação do Evangelho, se você não pregar a palavra de Jesus, Jesus vai fazer com que as pedras falem. O Evangelho não vai deixar de ser pregado, mas você vai deixar de ser salvo. Porque a pregação do Evangelho faz parte da nossa construção, faz parte da nossa formação para o céu. Quando a gente não prega o Evangelho, nós esfriamos na fé. Você já viu uma pessoa apaixonada não falar o nome daquela pessoa que ama? Não viu, né? Todo mundo fala. Como que a gente pode falar que é apaixonado por Jesus se a gente não fala dele para as outras pessoas? Não é verdade? Vamos lá. Cristo, ele virá onde? Nas nuvens do céu. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. Ele vai buscar, mas Jesus não vai buscar só os vivos. Lembra o início do sermão, quando eu falei da morte? Jesus vem buscar aqueles que também morreram. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E eles vão ressuscitar glorificados, bonitos. Né? Eu imagino minha avó, talvez, ressuscitando bonita, com aquela pele bonita, aquele cabelo lindo que ela tinha, compridão, só que não mais preto, branco, né? Todo cinza igual era. Agora, totalmente pretinho, novo e restaurado. Porque é a obra de Jesus. Vai restaurar os mortos primeiro. E isso é a palavra que Deus nos dá para que a gente possa consolar uns aos outros. Porque a maioria das pessoas acreditam que não tem mais solução. Cristo, ele vem inaugurar uma nova realidade, totalmente diferente que essa nós temos. E qual que é a realidade que Deus vem inaugurar agora? É essa que está aqui escrita em Apocalipse 21:4. Vamos ler? E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Eu tinha mais 2 quilos de coisa para falar para vocês, só desse verso. Mas devido ao tempo eu não vou falar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nossa cabecinha, ela não consegue imaginar um lugar em que não há choro. Para isso, nós precisamos parar e sonhar. Nós precisamos parar e imaginar como será o céu. E na nossa imaginação, ir tirando todas as coisas ruins que nós estamos acostumados a ter. Nós estamos acostumados a ver uma criança chorando. Já imaginou não ter mais nenhuma criança chorando? Nós estamos acostumados a sentir dor, né? De vez em quando dói aqui, dói ali. Trabalha o dia todo, a gente sente dor nas costas. Já imaginou nunca mais sentir isso? É o que Deus está preparando para nós. Em meio às dificuldades do presente, Deus está conosco. Ainda sofremos neste mundo, mas nós temos quem? Jesus. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Jesus, ele venceu por nós e nos dá força a cada dia para vencer o pecado. E aqui tem o verso mais lindo. Nada pode nos separar dele. E por sua força, por sua graça e misericórdia, podemos vencer a cada dia. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Cristo é o único e o verdadeiro herói. E qual que é a sua resposta para ele hoje? Jesus, ele está intercedendo por mim e por você. E nós precisamos responder a esse chamado dele. Ele tem uma promessa maravilhosa de vida eterna. Nós precisamos nos apegar a essa promessa e a essa esperança. E aí, você está disposto a aceitar esse amor, esse chamado de Deus por você? Eu quero convidar você a abrir o último verso, ok? Eu quero que vocês abram lá em Mateus. É isso mesmo? Não, minha gente, não é Mateus 28, 20. Irmãos, qual que é o texto da Bíblia que fala que nada pode nos separar do amor de Deus? Romanos? Romanos 8, 28, irmão. O senhor abre aí para nós. Ah, tá. Romanos 8. Não. Ah, tá. Achamos, isso mesmo. O irmão tá bom de Bíblia, hein? Parabéns, irmão. Eu tinha separado aqui e eu não anotei nas minhas pesquisas. Esse é o último texto. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos ler esse texto e cantarmos o hino final. Esse texto da Bíblia fala o seguinte: em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Isso quer dizer que nós podemos vencer o pecado. Mas vencer por nossas próprias forças? Não. É por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Jesus, o Senhor. Nada, meus irmãos, pode nos separar desse amor infinito que morreu na cruz por mim e por você. E é esse amor que quer nos transformar. Amém? Vamos cantar todos juntos o hino final? Achou, Mateus? Pode soltar.
Você está com pressa de encontrar esse Jesus? E de ir para esse céu maravilhoso que Ele tem preparado para nós? Saiba que só falta o quê? Um pouquinho. Logo, logo nós vamos ver Jesus. Amém? Querido Deus, grandioso Pai, Senhor, nós somos gratos, infinitamente gratos, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e fará em nossas vidas. Senhor, obrigada pelo teu sacrifício na cruz por nós. Obrigada, Senhor, por estar todos os dias quando oramos, o Senhor está intercedendo junto ao Pai por nós. E obrigada porque o Senhor prometeu que vai nos levar ao céu. E falta pouquinho para esse dia chegar. Ah, Senhor Jesus, a gente vive nesse mundo tão agitado na correria, nas coisas para fazer, no trabalho, escola e outras coisas, que a gente acaba perdendo de vista o foco principal da nossa vida, que é nos prepararmos para a Tua volta. Meu Deus, por Tua misericórdia, nos desperta, nos faz perceber, abrir nossos olhos para que a gente possa entender e ver que o Senhor está voltando e que nós precisamos estar prontos e preparados para se vir. Por favor, Jesus, venha trabalhar na mente e no coração de cada um de nós, que possamos ser pessoas renovadas por Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus,
Amém? Todos estão convidados ao fundo, ao almoço, tá bom? Teremos um almoço ali no fundo, todos estão convidados, tá bom? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte me livrou. A graça